saiu da igreja presbiteriana, que lá em São Luís do Maranhão está tendo um movimento muito parecido com o nosso, e até essa identificação que tivemos ali no Congresso, em Águas de Lindóia, que nos aproximou, que fez com que a gente convidasse ele para estar aqui. Pastor Rafael é um homem muito atarefado, ele não é pastor de tempo integral, ele é pastor de tempo parcial, mas ele discipula, pelo menos, ele cuida, né? Supervisiona e cuida de pelo menos 2 supervisores, tem a sua porta e ele discipula várias outras pessoas. Eu tenho uma agenda muito interessante, certamente ele vai falar para vocês sobre a agenda dele. E eu vi assim hoje de manhã, nós ouvindo, e já tinha ouvido também no Congresso, foi muito enriquecedor para todos nós. Então agora eu queria orar, queria que você mesmo sentado, que você voltasse a tua mão na direção dele, para abençoá-lo, para que ele tivesse liberdade no nosso meio. Senhor, nós queremos colocar a vida do Rafael em tuas mãos, teu servo, pastor da tua igreja, que o Senhor tome ele agora com poder, com ousadia, com graça, com liberdade, para ministrar no teu povo nesse lugar. Que o Senhor dê uma boca erudita para ele, língua não contraditável, que ele seja realmente um profeta no nosso meio. E que o Senhor vá além daquilo que ele preparou, daquilo que ele entendeu que o Senhor falou com ele. Que o Senhor realmente fale através da boca dele, Senhor, aquilo que tu tens no coração, mesmo que precise, Senhor, revolver dentro dele, Senhor, toda a informação que ele tem, e assim, Senhor, ele colocar para fora tudo que o Senhor tem dado para nós. Nós abençoamos a vida do nosso irmão e damos liberdade espiritual e autoridade para ele ministrar em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos nós. Bom, irmãos, estamos juntos aqui, nesse tempo de comunhão, compartilhar da palavra de Deus, compartilhar de experiências, histórias. Tenho certeza que vai ser um tempo muito proveitoso, tanto para os irmãos, como já está sendo também para mim, esse compartilhar, esse tempo junto que já temos tido com o pastor Paulo, o pastor Lívio, o pastor Rui, o Valceli, é isso assim, né? E os demais pastores, né? Não estou vendo aqui, mas o pastor esteve conosco também de manhã. Já tem sido muito precioso, tem sido muito edificado. Eu, antes de mais nada, agradeço o convite do pastor Paulo, dos pastores. Fiquei muito feliz de poder estar aqui para congregar com os irmãos. Somos um só corpo, uma só igreja, amém, irmãos? Isso se revela naquilo que compartilhou o pastor Paulo, como é que de tantos milhares de quilômetros distantes temos tantas coisas em comum que o Espírito Santo tem feito no Brasil, criando um movimento que, sem nem nos conhecermos, nós nos sentimos tão parecidos, né? É algo tão precioso que Deus tem feito. E venho com o meu coração desejoso de contar histórias, compartilhar a palavra de Deus. Algumas vezes vou expor a Bíblia e pregar, outras vezes vou compartilhar experiências, testemunhos. Espero que nisso a gente possa ser todos nós edificados, inspirados, possamos ser abençoados pelo Senhor nesses 2 dias. Amém, irmãos? Essa é a minha oração. Eu sou Rafael, como o pastor Paulo já apresentou, sou casado com a Rosana, a mulher mais linda do meu mundo, pelo menos, né? Tenho 2 filhos, a Lara tem 5, vai fazer 6 agora no começo de novembro. E hoje eu olhei os videozinhos dela agora à tarde. Ela foi para a primeira aula dela de ginástica artística, aquela que dá escambalhota, pula. Está super empolgada. Estou super empolgado também pela primeira aula dela lá. Tem o Rafael, na verdade mais conhecido como Rafinha, né? Que tem 3 anos. E é o meu companheiro, assim, né? Ele é grudado comigo.
falou comigo ainda agora no telefone, reclamando: cadê tu, papai? A gente está aqui te esperando. Eu falei: espera, amanhã eu chego, mais um pouquinho. A gente é muito grudado. Eu também, quando viajo, fico especialmente com saudade de Rafinha. Eu trago um abraço do pastor Afonso, que é o pastor presidente da nossa igreja. Eu pastoreio a igreja sede, a igreja mãe da Catedral de Louvor Maranata, enquanto a estaca, né? É uma das estacas, enquanto que o pastor Afonso é o pastor de toda a tenda, né? E já estou pegando a nomenclatura aqui. E trago um abraço dele. Ele sempre fica muito entusiasmado quando eu venho compartilhar a palavra de Deus, e vindo aqui com os irmãos, ele mandou um abraço carinhoso para os irmãos. E eu queria convidar você para abrir a palavra de Deus, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 1, para dar início a esse tempo de reflexão. E hoje eu quero compartilhar sobre um estilo de igreja simples. Um estilo de igreja simples. Quem deve ser a nossa inspiração para um estilo de igreja simples? Diz o apóstolo Paulo no capítulo 11, versículo 1: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Amém, irmãos? Antes de voltarmos para o texto, queria contar um pouco começar a contar um testemunho da nossa igreja. Nós transicionamos para uma visão em cordas. Lá nós chamamos uma visão em células, né? Somos uma igreja em células, somos uma igreja em cordas. Também não é igreja em cordas, serve falar uma estaca em cordas, né? E em 2004, éramos uma igreja forte de programas, fazíamos muitos eventos da cidade. Tínhamos um evento chamado São Luís Santo de Jesus, que reuníamos em 3 noites, cerca de 20 mil pessoas por noite, apesar de sermos uma igreja na época dos 250 membros, movimentávamos a cidade toda, levamos todo mundo aí da música gospel, pregadores do Brasil todo, para fazermos evangelismo em praça. Tivemos uma forte ligação com o trabalho da Jocum e fazíamos impacto de praça. E esse era uma forte ênfase nossa. Tínhamos cultos muito vibrantes, mas só que tínhamos, ainda que éramos muito eficazes em ganhar e compartilhar a palavra de Deus, as pessoas entravam pela porta da frente, saíam pela porta dos fundos, a igreja não avançava, a igreja não crescia, estávamos cansados, frustrados com os resultados que nós não conseguimos alcançar. Em 2004 começamos a viver uma igreja em células, em grupos pequenos, e isso começou em 2004, 2005, começamos as primeiras cordas, e multiplicar as primeiras cordas, e em 2000 tivemos um crescimento muito especial, começamos a enviar todos os irmãos. Agora não é mais um pastor, os líderes da igreja pregando em caixas de som toda a igreja, mas éramos todos os líderes, todos os irmãos reconhecendo que cada crente era um sacerdote, que cada um foi enviado por Deus, que o chamado de Deus e o envio de Deus era para todos os crentes. E aí começamos a enviar a todos os irmãos nas cordas, para dentro das casas, das ruas, dos bairros, das comunidades. A igreja cresceu poderosamente. De 2005, quando começamos as primeiras cordas, chegamos de 235 membros. A 2008, para cerca de 900 membros. E muitas cordas em toda a cidade. Foi muito especial o crescimento. Só que somos líderes comuns. O pastor Afonso, ele é um médico, também não é tempo integral, é tempo parcial. Ele continua clinicando, apesar de já estar aposentado nos empregos que ele tem como médico, que eram federais. Então ele já tem mais tempo para a igreja hoje, mas até pouco tempo atrás ele trabalhava 8 horas por dia, normalmente. Eu sou engenheiro, empresário, e
em tempo parcial na igreja, e assim, muitos dos nossos pastores, na verdade a maioria dos nossos pastores, tem essa característica, especialmente na nossa realidade, né? E começamos a não conseguir avançar mais com a igreja. A gente talvez não tenha a mesma capacidade do pastor Paulo, né? Do pastor Bispo, a gente se enrolou. A coisa não avançava mais. Em vez da gente continuar crescendo, a gente começou a ter dificuldades. A gente não conseguia gerir a igreja. Foi quando, em 2009, nós tomamos uma decisão de voltar a ser igrejas simples, incômodas, mas ainda assim com estacas simples. E o que a gente volta inspirado depois do congresso do Ministério Igreja do Céu, do pastor Roberto Lai, que é mentor da nossa igreja, que vocês conheceram ele aqui recentemente, ele teve no congresso. A gente foi no congresso, conheceu o pastor João Comisso falando sobre plantando igrejas que se multiplicam. E ali ele falou sobre a visão de igrejas simples, igrejas menores, pequenas, que se multiplicam em várias igrejas pequenas. Eu vou compartilhar muito sobre isso amanhã pela manhã. E aí a gente volta apaixonado, até porque a visão do pastor Afonso sempre foi de missionário, de plantar igrejas, de multiplicar igrejas em toda parte da cidade. A gente volta, pega ali em 2009, o que era mais ou menos uns 1000 membros já, e a gente lança, envia cordas para plantar igrejas. Essa era a nossa máxima agora. Nós multiplicávamos discípulos, agora multiplicávamos cordas, mas queremos avançar mais. Começamos a multiplicar estacas. Essa é a ideia. Queremos multiplicar a igreja. Queremos dar um passo a mais no entendimento da obra do crescimento do reino de Deus e da multiplicação de Deus para a igreja. E aí o que acontece? A gente envia pela primeira vez, fazemos uma festa de multiplicação, multiplicamos as cordas e pela primeira vez multiplicamos 3 novas igrejas. Essas 3 novas estacas foram lançadas, uma pela irmã Miriam, uma dona de casa, cuidava lá dos filhos, coisa simples, não tinha formação acadêmica, mas era uma líder de corda, apaixonada, tinha crescido, tinha se tornado uma supervisora de cordas, estava super empolgada e tinha uma dessas cordas que era uma comunidade um pouco distante da igreja, que estava vibrante, crescendo, e a gente desafia ela a começar uma estaca naquele local. O outro era o Ailson, era um supervisor, tinha 3 cordas, de um bairro estratégico também da cidade, que é Coab, e a gente desafia ele a começar uma estaca local. E entre as 3, essas foram as mais impactantes. No final de um ano, a irmã Miriam, a dona de casa, simples, começa uma igreja simples lá. E depois de um ano, ela já tinha cerca de 70 membros, 6 cordas. O Eloilson, que foi com 3 cordas, depois de um ano ele tinha 14 cordas, quase 150 membros. Um crescimento espantoso para a nossa experiência, até porque uma corda na nossa igreja se multiplica a cada 1 ano e meio, 2 anos. E quando a gente começou a enviá-los como missionários, não somente para plantar novas cordas, mas para plantar novas estacas, a gente começou a experimentar algo milagroso de Deus. E ali veio esse caminho que Deus está nos dando. Em 2010, a gente pega a igreja que já tinha mais ou menos esses 1000 membros e a gente envia 570 pessoas de uma só vez para plantar 10 novas estacas. De uma vez, irmãos. A igreja que tinha 1000 membros, no outro domingo já tinha só 430. Porque a gente enviou de uma vez para plantar 10 igrejas. Nós enviamos 570 pessoas para plantar 10 igrejas. Irmãos, e aí qual é a consequência disso? Se naquele momento, onde a gente que já vinha crescendo, 2004, 2005, 2006, cresce, chega em 2008 não cresce, 2009 não cresce, 2010 não cresce. Em 2010, quando a gente fez a grande multiplicação de estacas, e a gente tinha mais ou menos 1000 membros, nós chegamos em 2004 com 27 estacas e 3.000 membros, pelos envios das cordas para plantar estacas, irmãos. Uma multiplicação explosiva que Deus nos deu.
e que, através do envio de líderes simples, para pregar, para plantar estacas simples, baseadas em cordas. Falei tudo certo aí? Então, irmãos, esse foi uma experiência muito especial para nós, mas eu queria começar fazendo você pensar, mas como é possível plantar tantas estacas de uma vez? Onde saíram esses líderes? Como é que essa realidade? A primeira questão que nós precisamos pensar é o que é uma estaca simples. Mais ainda, eu quero te trazer a refletir nessa noite qual era o estilo. Opa! Espera aí, irmãos, que eu vi para você. Pode prosseguir? Oi, acho que tá bom agora, né? Então, opa. Qual era o tipo de espiritualidade ou aquilo que viria a ser a igreja que Jesus viveu? O apóstolo Paulo, ele sabia exatamente qual era o perfil, qual era a cara, o sabor, o cheiro, o modelo que caracteriza a igreja. Ele sabia exatamente como a igreja deveria se parecer. E por isso, quando ele vai ensinar os seus discípulos, ele dá essa declaração: sejam meus imitadores, assim como também eu sou de Cristo. Amém, irmãos? A igreja precisa ser a cara do próprio Cristo, como diz o apóstolo Paulo, com as mesmas prioridades, com os mesmos valores, com o mesmo estilo de vida. Nós precisamos ser a cara de Jesus. Em Efésios, no capítulo 3, no versículo 30, o apóstolo Paulo, ele ainda diz assim, a carta de Paulo aos Efésios, até o capítulo 4, ele vem falando sobre questões doutrinárias, do capítulo 4 em diante. Ele começa a falar de questões práticas da vida cristã e da vida da igreja. E ele começa então dizendo assim: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Andai em amor, como também Cristo vos amou,
e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Ao longo desse texto, e aqui em diante, ele dá 3 características daqueles que devem ser parecidos com Cristo. Depois ele fala sobre a pureza, depois ele fala sobre a santidade de Cristo, mas ele começa dizendo: sede, pois, imitadores de Deus. Era essa cara que o apóstolo Paulo entendia para a igreja. Nós precisamos ser parecidos com Deus. Ele diz, como filhos amados. Nós, como filhinhos, temos que ser a cara do Pai. Eu vejo o Rafinha, meu filho, quando a gente vai sair de casa, ele quer botar a blusa da mesma cor que eu uso. E se eu uso calça jeans, ele quer usar calça jeans. Se eu uso bermuda, ele quer botar bermuda. Porque ele quer ser a cara do pai. Ele quer fazer os trejeitos do pai. Ele quer ser parecido com o pai dele. E assim diz o apóstolo Paulo, nós como filhos, que amamos o pai, que admiramos o pai, nós temos que ter um alvo em nossa mente. Nós queremos ser imitadores. Nós queremos imitar as suas atitudes, os seus valores. E quando ele fala sobre imitar a Deus, ele dá aquilo que tem que ser um paradigma, um modelo. Ele diz, andai em amor, como Cristo também vos amou. Agora, quando ele vai dar um modelo claro de como é ser imitador de Deus, ele traz para a segunda pessoa da Trindade, ele traz para a realidade de Cristo, do Deus entre nós, do Emmanuel, e diz, nós precisamos nos parecer com Cristo. Em quê? Nós precisamos amar como Cristo amou. É isso que tem que ser o nosso estilo de vida. É essa que tem que ser a nossa característica. Nós precisamos andar em amor, como Cristo também nos amou. E esse amor de Cristo é um amor que deve ser tão inspirador para nós, que ele diz assim, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós. É um amor de quem é capaz de sacrificar a sua própria vida, de causar talvez sofrimento a si mesmo, ou permitir sofrimento a si mesmo, sacrifício, dedicação, preço pelo próximo. Mas esse preço, esse sacrifício, essa dedicação amorosa, conforme a imagem de Cristo, o modelo de Cristo, ele é um sacrifício de amor a Deus. É colocar a vida no altar, como diz o apóstolo Paulo, como uma oferta de sacrifício a Deus. Você quer que sua vida seja uma vida para o louvor, para a adoração, seja uma vida que se entrega no altar de Deus. A sua entrega no altar de Deus, muito mais do que cantar canções. Aleluia, te amamos, Senhor. Você prova o seu amor sendo parecido com Cristo, a imagem de Cristo, andando em amor. Como diz a palavra de Deus, a palavra diz que como é que eu posso dizer que amo a Deus que não vejo, se não amo o meu próximo que vejo? Quem ame a Deus, ame também seu irmão. Sabe como é que a gente revela o nosso amor? Como é que a gente faz um sacrifício de adoração a Deus? Como é que a gente entrega a nossa vida para o louvor de Deus? E às vezes eu não estou desvalorizando o louvor, né, de cantar canções, nem orações de jeito nenhum, mas às vezes a gente vem e a gente canta e a gente louva a Deus, aleluia, Senhor, Tu és demais, Tu és lindo. Sabe como é que eu revelo o meu amor por Deus? De João, ame o seu irmão. Quando você ama profundamente o seu irmão, aquilo sobe como uma oferta de sacrifício, que é suave as narinas de Deus. É o que diz o apóstolo Paulo, como oferta de sacrifício a Deus em cheiro suave. Você quer adorar a Deus? Ame as pessoas. Você quer revelar o seu amor por Deus? Ame as pessoas. Você quer servir a Deus? Sirva as pessoas. Ser parecido com Jesus, como insiste o apóstolo Paulo, é andar em amor, como Cristo também amou, se sacrificou o amor. E ser parecido com Cristo é gostar de gente, é gostar de se relacionar, de amar, de estar com pessoas.
por programas, Deus deu a sua vida por pessoas. Ser parecido com Cristo é ser apaixonado por gente. É querer sacrificar e entregar a sua própria vida por gente. Qual era a marca principal do ministério de Jesus? Quando nós olhamos para o ministério de Jesus, como é que nós imaginamos? Qual é a marca? Qual é a característica que salta aos olhos? O ministério de Jesus não era marcado pelas grandes catedrais, nem por uma banda musical internacional apostólica, nem era marcada pelos grandes programas e cultos que eles faziam. Mas o ministério de Jesus, ele era simples e relacional. Quem é que já foi num prédio construído por Jesus? Numa catedral construída por Jesus? Quem é que já ouviu um CD do Ministério Internacional dos Apóstolos? Ou quem sabe pelo menos algumas músicas escritas por ele? Quantos podem imaginar Jesus como os pastores famosos dos nossos dias? Com um terno de grife, cabelo no gel, cara de CEO ou de gestor de empresa, com aquela santa arrogância do ungidão. Quem consegue olhar Jesus com essa cara do pastorzão dos nossos dias, do ungidão dos nossos dias, liderando, sendo um líder popstar, liderando uma igreja, uma mega igreja dos nossos dias? Será que o modelo, é a minha pergunta de reflexão hoje, que nós seguimos de igreja hoje, ainda é inspirada em Cristo? Será que o nosso desejo como igreja ainda é ser a cara de Jesus? Se quisermos deixar exalar o bom perfume de Cristo, precisamos nos lembrar que a marca do seu ministério era um estilo de vida de amor, de serviço, de perdão, de compaixão, de abnegação, de altruísmo, de intimidade com o Pai, um estilo de vida de relacionamento. Teve uma pesquisa realizada por James Patterson e Peter King nos Estados Unidos, que eles chegaram à seguinte conclusão. Vocês vão ver ao longo das minhas apresentações que eu vou mostrar muitas estatísticas. Não é à toa que nós engenheiros adoramos números, né? Números falam muito à minha mente. E na estatística que eles chegaram nos Estados Unidos, eles chegaram a uma informação: 80% dos americanos concordam que o evangelho, que a fé cristã, ela é relevante. Que a fé cristã, elas fazem as pessoas mais felizes consigo mesmas, elas estão mais satisfeitas com a vida, elas são mais verdadeiras, têm menos propensão para o uso de drogas, são mais comprometidas com a família. 80% dos americanos concordam que o evangelho de Cristo faz bem para as pessoas, para os cristãos. Mas a mesma pesquisa chegou a uma conclusão de que somente 28% de todos os americanos concordam firmemente que a igreja cristã e sua vizinhança é relevante para o estilo de vida das pessoas. Ou seja, elas concordam que Cristo é relevante, mas elas entendem que as igrejas não são relevantes. 72% dos entrevistados, segundo o que diz a pesquisa, veem pouca ou nenhuma relevância na igreja local. O que será que aconteceu, irmão? Como é que Cristo pode ser considerado tão relevante e a igreja tão irrelevante diante das pessoas do nosso dia?
programas, com seus eventos, que ela não se parece mais com Jesus. Talvez se pareça com empresas, universidades, escolas, com instituições de liderança, mas ela não tem mais a cara de Jesus, ela não tem mais o cheiro de Jesus, ela não tem mais os trejeitos de Cristo. E por isso, ela cria um abismo entre a igreja e as pessoas. Mas então, quais são as prioridades de Jesus? Quais são as características marcantes da vida de Jesus que podem ser um modelo para nós? O que foi que Jesus gastou o tempo dele para que possa nos ser parâmetros naqueles 3 anos e meio do seu ministério? Eu entendo que o fator tempo é uma questão fundamental para percebermos quais são as prioridades de Cristo, para que elas se tornem as nossas prioridades. Por isso eu quero convidar você a analisar os aspectos pelo qual Jesus gastou a maioria do seu tempo. E a primeira característica do ministério de Jesus é que Jesus teve um relacionamento intenso e pessoal com Deus. Irmãos, Deus não nos chamou para sermos consumidores de religião, nem frequentadores de igreja. Deus nos chamou para sermos filhos de Deus. Deus nos chamou para sermos membros da sua família. Por isso diz o apóstolo Paulo, em Efésios 4, que nós precisamos ser imitadores do nosso Pai, de Deus, como filhos amados. Ele nos chamou para ser filhos. E como filhos, Ele nos chamou para sermos íntimos de Deus. É isso que é a nossa religião. Deus nos chamou não só para eu ser membro de uma igreja, fazer parte de uma membresia de uma igreja ou de uma corda. Deus me chamou para ter relacionamento pessoal com Ele. E Cristo tinha profundo relacionamento com Deus. Cristo tinha intimidade profunda com o Pai. Isso se revela na vida dele de oração. Jesus investiu parte significativa do tempo dele na presença de Deus em oração. As principais decisões de Jesus, elas foram tomadas diante da oração. Muitos momentos na vida de Cristo nós olhamos ele indo para lugares distantes e ali ele tinha tempo de oração. Eu vou usar somente o livro de Lucas como modelo para você, como exemplo. Eu quero convidar você para irmos olhar o exemplo de Jesus em Lucas. Vai comigo para o Evangelho de Lucas. Só em Lucas, eu não vou nem caminhar por outros evangelhos e outras passagens. Eu queria mostrar o tempo investido de Jesus na presença de Deus. Eu queria começar em Lucas capítulo 5, no versículo 16. Diz assim o texto. Ele, porém, vou esperar os irmãos abrir. Lucas 5,16. Ele, porém, retirava-se para os desertos e ali orava. Nós vamos olhar no capítulo 6, no versículo 12, que a própria escolha dos discípulos acontece em que momento? E aconteceu que naqueles dias subiu Jesus ao monte e passou a noite em oração a Deus. Então, quando ele desce, ele toma uma das suas principais decisões. Ele escolhe seus apóstolos. Lucas relata ainda no capítulo 9, no versículo 18 e 23, que pela primeira vez que Jesus prediz a sua morte e ressurreição, acontece depois de um tempo de oração, diz o versículo 18. E aconteceu que, estando ele só, orando, estavam com ele os seus discípulos, e perguntou-lhes, dizendo: que diz as multidões que eu sou? E responderam eles, dizem João Batista, outros Elias, outros um dos antigos profetas que ressuscitou. E disse-lhes: e vós, quem dizeis que eu sou? E respondeu Pedro, e respondendo Pedro disse: o Cristo de Deus. E admoestando-os, mandou que ninguém referissem isso, dizendo: é necessário que o Filho do Homem padeça de muitas coisas e seja rejeitado dos anciões e dos escribas
e seja morto e ressuscitado no terceiro dia. E dizia a todos: se alguém vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Essa declaração, pela primeira vez que era necessário que o Filho do Homem padecesse, vem depois de um tempo a sós de oração. E eu não preciso nem ir para muito longe para poder chegar no versículo 28 e ter a experiência da transfiguração, quando eles têm uma experiência profunda, onde a glória de Deus se manifesta e Jesus tem o rosto transfigurado, as suas roupas resplandecem de brancura. Mas em que momento acontece isso? Quando diz o versículo 28, cerca de 8 dias depois que proferidas essas palavras, tomando consigo Pedro, João e Tiago, subiu ao monte com o propósito de orar. E no capítulo 11, no versículo 1, você ainda vai olhar que e aconteceu quando ele ia orar em um certo lugar, quando acabou lhe disse um dos seus discípulos: ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. A vida de oração de Jesus era tão intensa que ele não precisou fazer uma conferência, uma série de palestras, um congresso para ensinar sobre oração. Nem tão somente uma sala de aula. A vida de oração era uma vida tão intensa e um modelo tão forte de oração, que são os discípulos que chegam para Jesus e dizem: Senhor, ensina-nos a orar, porque nós queremos orar como o Senhor ora. Se você for para o capítulo 18, versículo 1, somente no livro de Lucas, nós estamos caminhando, a gente vai olhar Jesus ensinando uma parábola dizendo: e contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. E no versículo 22, no capítulo 22, no versículo 39, nós vamos olhar antes dele ir para o caminho da cruz. A gente vai ver, capítulo 22, 39, saindo ele, foi como costumava para o Monte das Oliveiras, e também seus discípulos o seguiram. A vida e o tempo de Jesus foi recheado de oração. Era para Jesus prioridade se relacionar com Deus, porque Jesus tinha um pleno entendimento que qual é o grande mandamento? Amar a Deus acima de todas as coisas. Ele entendia que a vontade de Deus para ele é que ele tivesse um caso de amor com Deus. Essa é a nossa religião, irmãos. A nossa religião é nos casarmos com Deus, sermos noivos de Cristo, termos relação profunda com Ele. É essa a nossa fé. Mas eu olho às vezes para mim, para as nossas igrejas, convido você para olhar para você. Se Jesus morreu naquela cruz para nos reconciliar com Deus, se a verdadeira religião é Deus me fazer amigo dele, se o grande privilégio de ser cristão é ter uma relação íntima e pessoal com Deus, de um Cristo que diz: já não vos chamo de servos, mas vos chamo de amigos. Na prática, na nossa religiosidade, deixa eu usar essa palavra, quanto você gasta em tempo pessoal de relacionamento com Deus? Se olharmos para os nossos membros das nossas igrejas, quanto tempo nós gastamos de oração? Quanto tempo nós gastamos diante da palavra? Quanto tempo nós gastamos tendo relação pessoal com Deus? Nós sabemos ir para cultos, nós sabemos ir para eventos, frequentar grupos pequenos, mas como está a nossa relação pessoal com Deus, que é o maior privilégio do cristão? Deus nos chamou não é para ficar fazendo programa, e pula, e toca guitarra, e faz congresso, e programa. Deus me chamou para uma coisa simples, ser amigo de Deus. E a coisa mais preciosa e mais simples que há, nós deixamos muitas vezes em segundo plano e de lado, porque parece para nós desimportante por algum motivo. Enquanto que para Deus, mesmo sendo Cristo, Ele valorizou de tal maneira que grande parte do seu tempo e do seu empenho foi de estar na presença de Deus, a sós. Isso não depende de dinheiro, de recursos, não depende de estrutura, não depende de prêmio, depende de um coração que ama a Deus e que investe tempo para ficar na presença dEle. Nós só sabemos se o nosso relacionamento com Deus é prioridade para mim ou para nós, pelo
tempo que nós gastamos nos relacionando intimamente, pessoalmente com Deus. Na nossa igreja, a gente só tem um culto de domingo, a gente não tem culto durante a semana. Mas durante a semana, a oração para nós é algo de muito valor, especialmente no modelo do pastor Afonso, que eu não consigo seguir porque ele é alguém que ama oração. Faz parte do ministério do pastor Afonso, é oração. E todos os dias, o pastor Afonso, às 6 horas da manhã e às 6 horas da tarde, ele gasta 1 hora de oração. E convido os irmãos, para quem quiser participar com ele e se encontrar com ele todos os dias, nós temos esses encontros. Nós motivamos os irmãos de todas as cordas a gastarem pelo menos 1 hora junto com o pastor Afonso em uma dessas reuniões em oração. São reuniões simples de oração. Porque precisamos nos entender e educar que a gente não precisa de grandes eventos e congressos. A gente precisa ir para a presença de Deus e orar. A gente precisa acordar de manhã e ter relação com Deus. A gente precisa dormir à noite abraçado com Deus. Desculpa a liberdade. É isso que nos faz cristãos. É essa a nossa religião. A segunda característica do ministério de Jesus é que ele tinha relacionamento intenso com os irmãos. Ele tinha uma vida, e de fato eu posso dizer assim, uma vida de discipulado. Quando a gente continua olhando para as prioridades do tempo de Jesus, nós vamos perceber, segundo os próprios estudiosos apontam, que mais de 50% de todo o tempo de Jesus foi gasto com os seus discípulos. Andando com eles, ensinando-os, acompanhando nas viagens, orientando, transmitindo o modelo. Mais da metade de tudo que Jesus fez em todo o Evangelho, ele fez voltado, gastando tempo com os seus discípulos. Gerar discípulo é uma prioridade tão grande para Jesus, que quando ele passa o tempo todo da vida dele, ele vai dar suas últimas palavras, e literalmente as últimas palavras. Depois que ele vai ser assunto aos céus, ele vai para a destra de Deus Pai, ele reúne os discípulos para dizer as últimas coisas. E o que ele diz? Ide por todo mundo e fazei discípulos. Se você pega em Marcos, logo no capítulo 1, a primeira coisa que Jesus faz, quando ele começa a pregar, é chamar os discípulos. Estavam eles pescando na beira do mar, capítulo 22, capítulo 1 de Marcos. Estava lá Tiago, João, eles estavam pescando, Jesus passa por eles, e qual é o chamado deles? O chamado deles é muito claro: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Então Jesus chama os discípulos, e passa 3 anos e meio, viajando com eles, dormindo com eles, comendo com eles, ensinando eles, se relacionando com eles, tendo intimidade de amizade com eles. E no final dos 3 anos e meio de Jesus, ele vai dizer as suas últimas palavras. Ele diz: o que eu fiz com vocês, vão, façam a mesma coisa. Agora vão e façam discípulos. Se você parar para perceber, tudo que é grande para Deus tem a ver com relacionamento e com pessoas. Qual é o grande mandamento? Amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Depois Jesus, ele dá um novo e melhor mandamento, ele diz assim: como Cristo, como eu vos amei. Então nós precisamos amar a Cristo, amar o próximo, assim como Cristo nos amou. É nos relacionar com as pessoas, é se relacionar profundamente com Deus e se relacionar profundamente com pessoas. E qual é a grande comissão? É ir por todo mundo e fazer discípulos. E também fala de relacionamento, né? Vão e gerem filhos espirituais, multipliquem filhos espirituais, se tornem pais espirituais, gerem filhos e filhos de Deus, discípulos de Cristo sobre toda a terra. Como? Se relacionando com eles. Tanto que a palavra discípulo, nós vamos perceber, eu vou estudar esse texto depois com vocês, é mathetes do grego, é alguém, a palavra no original significa um seguidor.
é fazer discípulos. Eu acho lindo quando eu vou para Marcos, e nós estamos estudando o Evangelho de Marcos lá na igreja aos domingos, por isso eu tenho sido muito inspirado pelo Evangelho de Marcos. Quando a gente vai para Marcos, capítulo 3, no versículo 13, e que pela primeira vez ele fala sobre os envios dos discípulos, diz assim: e Jesus, tendo passado a noite toda em oração, desceu ele do monte, e diz no versículo 14, ele diz assim: então Jesus chamou a 12 para andar com eles e para enviar, e os enviar a pregar. Para que Jesus chamou os 12, irmãos? Para que Jesus chamou os 12, irmãos? Para estar com ele. A tendência nossa é a gente dizer: Jesus chamou os discípulos para nos enviar! Envia os discípulos! Vamos lá! Mas antes de enviar os discípulos, ele deixa bem claro qual era o propósito da missão. Ele chamou 12, acho lindo, para estar com ele. Qual era o padrão de Jesus? Ele queria que as pessoas, que os discípulos tivessem uma relação profunda, pessoal, íntima, próxima com ele. Jesus está me ensinando que discipulado, no modelo de Cristo, é muito mais do que um livro, é muito mais do que uma sala de aula, é muito mais do que um encontro semanal, é muito mais do que um rito, é muito mais do que um programa da igreja, é muito mais do que um projeto. Discipulado para Cristo é vida na vida. É ser família de Deus. Pais e filhos espirituais. É trazer alguém próximo o suficiente para que a sua vida possa ser exemplo para aquela nova geração. Como diz o apóstolo Paulo: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Tenham a minha vida como modelo, como filhos da fé, para que eu possa transmitir para vocês, na minha vida, no meu modelo, na prática, a verdadeira prática do cristianismo. É ter uma relação próxima o suficiente para que os novos crentes, para que os novos discípulos, eles aprendam a ser cristão olhando para a vida do cristão mais maduro. Porque, como diz um dos pensadores antigos, diz assim: é certo que as palavras podem direcionar as pessoas, mas os exemplos lhes empurram, lhes impulsionam. E quando o apóstolo Paulo diz: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo, eu não tenho nenhuma crise. Como já se muita gente tentou explicar esse texto, dizendo: não, mas ser imitador de Cristo, não ser imitador meu, não. Eu não tenho dificuldade nenhuma em falar para alguém, como diz o apóstolo Paulo: sejam meus imitadores. Sabe por quê? Porque essa relação, ela não nos obriga a ser cristãos infalíveis. Mas ela permite que o novo crente, que vai se relacionar comigo, ele vai me ver que eu peco. Porque por acaso tem alguém que não peca, irmãos? O que diz João? Se alguém diz que não peca, mentiroso. Ele vai descobrir que a Bíblia é verdade. Eu também peco. Mas ele vai descobrir que eu peco e vai aprender como eu me arrependo. Eu vou permitir que ele tenha uma relação próxima o suficiente comigo para ele ver que eu brigo com a minha mulher. Graças a Deus, eu acho que só o pastor Paulo que não deve ter esse problema, né, pastor Paulo? Graças a Deus. Aleluia. Eu já não cheguei nesse nível avançado ainda. Mas de vez em quando, a gente ainda tem um arranca-rabo lá em casa, sabe? Mas ele vai me ver brigar com a minha mulher, mas ele vai me ver pedir perdão. Ele vai me ver me reconciliar. Ele vai ver como é que eu lido também com os meus acertos, mas ele vai ver como eu lido com as minhas falhas. Quando nós olhamos para Jesus, nós olhamos que verdadeiramente os discípulos eram a sua prioridade, irmão.
ele, como eu já disse, ele caminhava, ele tomava as refeições, ele ensinava, ele orava, ele levava o reino sempre com os discípulos. Tudo que ele fazia era com os discípulos. Muitas vezes nós achamos que a prioridade de Jesus era pregar para as multidões. Não era. A prioridade de Jesus era os discípulos, porque até quando ele ministrava as multidões, ele ensinava os discípulos. Por exemplo, quando ele ensinava as parábolas. Ele falou para as multidões em parábolas, mas depois ele chamava os discípulos a perto para a prova, como fez com a parábola do joio, e dava explicações. Quando Jesus ia fazer milagres, por exemplo, o milagre da multiplicação dos pães, ia dar pães para a multidão, ele fazia os milagres, mas ele usava os discípulos foram quem multiplicaram os pães. E quando ele ia fazer grandes campanhas onde haveria milagres e libertações, ele reunia 70, ele reunia os 12, e ele os enviava de 2 em 2, e eles iam pregando, e iam fazendo milagres, aprendendo com Cristo, do modelo de Cristo. Nós vamos olhando que até quando Jesus ressuscitou os mortos, ele foi na casa de Jairo, ele entra na casa de Jairo, ele pede para que ninguém entre, senão Pedro, Tiago e João com ele, para que ele orasse pela ressurreição da filha de Jairo. Tudo, até mesmo quando Jesus se dedicava para as multidões, ele gastava para investir nos seus discípulos. E assim, em todo tempo estava treinando os discípulos, porque ele enviou, por exemplo, os discípulos para fazer curas e milagres. E depois eles voltavam, ainda não estavam prontos, cometiam alguns erros, algum demônio eles não conseguiram resolver, eles traziam para Jesus e Jesus então dava para eles mais explicações, dizendo que alguns tipos de cartas, somente com jejum e oração, e assim em alguns outros momentos, Jesus ele ia treinando os discípulos, mesmo quando estavam abençoando as multidões. Paulo entendia perfeitamente qual era o modelo que ele precisava viver. Por isso ele disse: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. E em 1 Coríntios, no capítulo 4, eu gostaria que você abrisse, porque eu acho um texto muito precioso e muito válido para os nossos dias, no versículo 14 em diante, ele diz assim: não vos escrevo estas coisas para vos envergonhar. Pelo contrário, para vos admoestar como a filhos meus amados. Porque ainda que tivesseis milhares de preceptores em Cristo, não teríeis contudo muitos pais. Eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. Admoesto-vos, portanto, que sejais meus imitadores. E eu acho muito interessante que ele diz assim: ainda que vocês tivessem muitos professores, ainda que vocês tivessem muitos tutores, ainda que vocês tivessem muitos mestres, vocês só têm um pai. Eu vos gerei. Sejam meus imitadores. Aqui Paulo mais uma vez deixa que o padrão do discipulado não é o padrão do aluno do professor. Não é o padrão da sala de aula. Não é o padrão que se limita ao livrinho e ao estudo cognitivo de informação, mas a uma relação profunda de pai e filhos espirituais através do discipulado. É esse evangelho que tem a cara de Cristo. E ele diz isso tantas e tantas vezes. Vou recitar alguns para vocês. Filipenses, capítulo 3, versículo 17. Sede meus imitadores e observai os que andam segundo o modelo que tem em nós. Nós vamos olhar Paulo dizendo para Timóteo, nos primeiros versículos de Timóteo, ele diz assim: Timóteo, meu filho amado. E nós vamos olhar Timóteo, Paulo ensinando esse padrão para o seu filho. Alguém que ele foi um mentor espiritual de Timóteo, alguém que andou com Paulo nas viagens missionárias, alguém que Paulo enviou, que Paulo pegou desde jovem e começou a ensinar na fé, a viajar, assim como Jesus fez com os discípulos, Paulo fez com Timóteo. E depois também, agora Paulo na prisão, ensinando o seu servo Timóteo, ele diz em 2 Timóteo 2,2,
se considerar e ser família uns dos outros. Família de Deus. É isso que faz a igreja relevante e não os nossos bons programas. Nosso ministério mudou, irmão, quando nós entendemos isso. Eu era presbítero da igreja, já pregava há anos, ensinava, liderava jovens, dava aula na escola bíblica. Quando eu comecei a descobrir essas verdades, comecei a perceber que mesmo sendo um pregador, eu não tinha um discípulo. Mesmo eu sendo um líder da igreja, eu nunca tinha ganhado ninguém pessoalmente para Jesus. Mas eu pregava tão bem, eu organizava tantos programas, eu liderava jovens. Mas quando eu parei para recolocar os óculos, tirar os óculos da religião para voltar a ver o Evangelho, eu vi o quão distante a minha vida estava numa igreja que parecia mais cedo. A partir dali, nós mudamos a maneira de ver. Nós mudamos a maneira de como iríamos viver o cristianismo. Eu decidi que a prioridade da minha vida seria investir em discípulos. Então hoje, posso dizer que mesmo como pastor, 80% do meu tempo eu invisto em discipular. Eu pessoalmente não me envolvo muito pouco com questões administrativas, eu me envolvo muito pouco com questões estruturais, pensando como igreja, tem que ter isso, tem que ter o terreno, pensa no prédio. Muito pouco. A gente tem lá um conselho administrativo que cuida dessas coisas. E o tempo que eu invisto, pessoalmente, eu invisto em discipular pessoas. O pastor Paulo chegou a comentar algumas pessoas que eu discipulo, e eu vou contar para vocês como é que eu tenho dedicado o meu tempo ministerial como pastor. Sabe o que eu faço? O que a igreja espera de mim, inclusive, porque é um modelo que a gente tem experimentado e se dedicado a viver. Eu discipulo 3 pastores e me encontro com eles de 15 em 15 dias. E, se não, dependendo da necessidade, semanalmente, eu me encontro regular com o pastor Márcio, o pastor Júnior e o pastor Neto. Eu voltei a liderar a célula há 5 anos atrás. A minha célula multiplicou já 5 vezes. E hoje nós somos 4 vezes. Então hoje nós já somos 5 células de novo. E eu discipulo desses 4 líderes de células, casais de líderes de células são discipulados por mim, inclusive. Na segunda-feira eu estava reunido com eles juntos para fazer supervisão. E na minha célula que eu lidero, 2 pessoas que eu pessoalmente ganhei para Jesus, um deles Najib, que é sócio meu em alguns negócios, tive sociedade com ele, e eu presto serviço para ele em outras na área de construção, é alguém do meu ramo de atividade de trabalho que eu ganhei para Jesus, hoje é meu discípulo. E eu encontro com ele toda quinta-feira para almoçar, para a gente estudar a Bíblia, para a gente fazer discipulado, para eu ajudar ele a
com essa mesma unção. Deixar o Cristo que habita em nós e revelar às pessoas que ainda não fazem parte do corpo de Cristo, para que elas possam experimentar também ser guiadas por Jesus. E ser parecido com Cristo, irmão, me traz uma reflexão, é que o evangelho institucional, religioso, ele faz do cristianismo algo chato, maçante. E a gente faz pensar assim, ai, hoje tem igreja. Ai, hoje eu tenho reunião da igreja. E quando a gente é envolvido em liderança, em igreja de programa, que a gente às vezes está se chocando uns com os outros, que tem briga, aí mesmo que a gente pensa assim, ai, hoje tem igreja. Algo que é maçante porque ela é baseada em ritos, programas, reuniões formais. Mas quando a gente coloca essa nova lente para ler o Evangelho, irmão, a gente percebe que a maneira de Cristo viver o Evangelho, ela era divertida. Ela era prazerosa. Ela era divertida porque ela sempre estava na mesa entre amigos. Ele sempre estava em volta de uma refeição e de comida. Ele sempre estava por vezes, um churrasquinho na beira da praia, preparado pelo próprio Jesus. E esse texto eu acho interessante, quando Jesus, ele ressuscita, e ele olha Pedro no barco, ele aparece para os discípulos. Pedro reconhece ele, se joga no mar e vai nadando para se encontrar com Jesus. E quando ele chega na mesa, quando ele chega na praia, estava Jesus com um fogo preparado, peixinho assado, para ter um tempo com Pedro e com os discípulos. Provavelmente, se fosse eu, Jesus ressuscitado, o que eu ia fazer? Se fosse Rafael, ia preparar a conferência da ressurreição. Vamos preparar agora um seminário final dos últimos dias. Não, Jesus preparou um churrasco com os discípulos. O Evangelho de Jesus é um Evangelho que, qual é o cheiro que tem, o gosto que tem? A gente olhar João na ceia, reclinando a cabeça no peito de Jesus. O Evangelho de Jesus é o Evangelho dos amigos, que quando Pedro nega ele 3 vezes, diz que Pedro então fica nos olhos de Jesus. E Pedro então se arrepende, cai em profunda lágrima, e a vida dele é totalmente preenchida pela graça de amor de Deus. Por tamanho que foi a mensagem, a pregação, o sermão de amor, de graça, de aceitação que Jesus fez para Pedro, só com um olhar. Um olhar daqueles que são íntimos, porque tem relação profunda uns com os outros. Mas a religião institucional, ela se torna maçante, cansativa, e Jesus então faz uma crítica aos fariseus. Mateus 11, 16, ele diz assim: a que compararemos a essa geração?